Novamente, muito boa tarde a todos. Já temos alguns dos participantes aqui presentes, depois deste período de espera de 5 minutos, e também, eventualmente, os restantes irão entrando, consoante possam. Mais uma vez, boa tarde, e gostava de desejar as boas-vindas a todos aqui que estão presentes em mais uma iniciativa do Make Braga CLDS 4G. Este fórum incidirá sobre a temática dos serviços de ecossistemas, muito concretamente do que são e para que é que servem. Em nome do Make Braga, gostaria muito de agradecer aos nossos oradores, o Dr. Nuno Gaspar de Oliveira e ao Dr. João Gonçalo Soutinho, e naturalmente a todos aqueles que estão a participar. Este fórum iniciará com a comunicação do Dr. Nuno Oliveira, seguida depois do Dr. João Soutinho. No final das duas comunicações haverá espaço para colocarem as vossas dúvidas e as vossas questões. Para tal efeito podem usar o chat ou o bate-papo aqui do Zoom, ou através mesmo da nossa página do Facebook, Make Braga CLDS 4G, por mensagem privada, cujo link ficará agora aqui também disponível no nosso bate-papo. Informamos ainda que este fórum está a ser gravado e iremos disponibilizá-lo, e depois também enviaremos para os vossos e-mails disponibilizados no formulário, e será disponível para consulta depois do dia 2 no nosso canal do YouTube. E também podem consultar todas as outras iniciativas e fóruns que já foram desenvolvidos anteriormente. Obviamente, durante este fórum, se preferirem, podem então manter também aqui a câmara desligada. Este fórum surge também daquilo que é a importância dos ecossistemas como a base de toda a atividade humana e da sua relevância para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. E como tal, torna-se essencial conhecer e perceber aquilo que são estes serviços de ecossistemas, a importância de os manter, conservar e melhorar também aquilo que é o nosso papel enquanto cidadãos. Por isso mesmo, nós, enquanto Make Braga CLDS 4G, para nos dar conta sobre esta importância, vamos então contar inicialmente com a comunicação do Dr. Nuno Oliveira, que é o cofundador da consultora NBI, Natural Business Intelligence, e que tem formação em Biologia com uma especialização em Ecologia. No ISEG leciona também na pós-graduação da Gestão de Sustentabilidade. De referir ainda que é Scientific Advisor para a Inovação e Desenvolvimento dos Rios do Alentejo. E então gostaríamos então de passar a palavra ao Dr. Nuno Oliveira, desejando que tenha uma excelente comunicação e que seja extremamente esclarecedora para todos, e passava então agora a palavra. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado por este convite, é um prazer estar convosco. Vou tentar não ser muito esclarecedor, senão depois não há perguntas, né? Portanto, aqui a ideia é que haja alguma interação e desmistificar um pouco esta questão. É com muito gosto que aceitei este convite do Make Braga, porque realmente aquilo que eu tenho sentido um pouco por todo o país é que esta desmistificação sobre realmente o papel da natureza e a nossa dependência e as oportunidades que existem também ligada à gestão dos ecossistemas começam a emergir. É saudar também o meu colega João Gonçalo, que tem feito um trabalho absolutamente notável, é um dos jovens mais promissores que eu conheço. Qualquer dia tenho que o contratar assim que ele acabar o doutoramento, porque realmente há um trabalho que tem sido feito pela equipa de Lousada, pronto, são uns vizinhos próximos, que tem sido muito, muito interessante, muito prático, muito demonstrativo, e eu acho que é isso que nos falta, é conseguirmos pensar que é verdade, existe todo um corpo conceptual, existe um corpo científico, existe um corpo teórico sobre esta questão dos serviços de ecossistemas, mas temos que desmistificar e perceber que no dia-a-dia nós vamos lidar com temas que parecem às vezes um pouco esotéricos, e não têm absolutamente nada de esotéricos, são extremamente práticos, e além de serem práticos, vão-nos possibilitar criar novas ideias, novos negócios, novos empregos, novas iniciativas, novos aspectos até da economia social, que eu sei que é um tema relevante também para este fórum, e é nesse caminho que eu acho que temos que apostar, perceber que se de facto existe uma economia de base natural, uma economia natural da qual nós podemos beneficiar, temos que entender, e para entender vamos desmontá-lo um pouco e ver o que é que podemos fazer a partir de aqui. Ok? Vou então compartilhar a minha tela para partilhar alguns slides convosco. Penso que neste momento já estarão a ver a apresentação, certo? Exatamente, sim. Ok, muito bem. Só um segundinho. Alright. Muitas vezes acontece-me esta questão de, quando vou falar de serviços de ecossistemas, serviços dos, explico lá isso melhor, portanto é isso que temos que explicar. Os serviços de ecossistemas não é mais nada do que o serviço da natureza.
Nós existimos, nós, os humanos, somos um produto dos ecossistemas. Temos condições para viver, para ter abrigo, para ter a nossa família, para prosperar, e tudo aquilo que dependemos em termos de água, regulação climática, alimentação, amenidades, cultura, no fundo, tudo aquilo que a natureza nos presta são os tais serviços dos ecossistemas, e isso tem uma dimensão fortemente social e fortemente económica. E apesar de ter uma dimensão fortemente económica, nem sempre tem uma dimensão financeira, e esse é um dos problemas. Com certeza, alguns dos presentes já ouviram falar na questão do pagamento pelos serviços de ecossistemas, nomeadamente a questão do carbono tem sido muito falado, e o Gonçalo tem um exemplo muito bom para demonstrar como é que isso se pode abordar, mas é um dos vários exemplos. Todos nós estamos habituados a pagar pela água que aparece na torneira, estamos a pagar por um serviço do ecossistema também, que neste caso é um serviço tecnológico em cima do serviço do ecossistema. E faço a pergunta ao contrário: se a água que chegasse à captação já estivesse em boas condições, nós tínhamos menos custos tecnológicos. Logo, a natureza dá-nos algo que, se nós estragarmos, tem um custo económico que depois temos que reparar. Portanto, se calhar estamos a fazer um duplo pagamento, e era ótimo que conseguíssemos libertar alguma dessa economia para fazer outras coisas mais interessantes do que estar só a pagar contas. Ok, muito bem, já deram aqui uma nota, fica aqui só uma breve apresentação que eu não vou apresentar. Fica o convite, para quem utilizar o LinkedIn, estou sempre disponível para me ligar e partilhar alguma informação que queiram. Fica também o meu endereço de e-mail, por favor, disponham. Sobre a NBI, o projeto que tive a oportunidade de fundar com alguns colegas, a NBI, a Natural Business Intelligence, é de facto uma consultora que está a tentar responder a como é que funciona isto da economia de base natural, como é que nós conseguimos perceber estas questões de inovação ligada à biologia e à ecologia, aos tais serviços de ecossistemas, a questão do capital natural, do carbono, como é que isto tudo se materializa, seja na nossa vida do dia-a-dia, seja na vida do município, seja na vida das empresas, e tentar que as coisas sejam o mais fluidas possível. Para isso, de facto, fomos buscar gente já um bocadinho mais experiente. Neste aspecto, a NBI distingue-se por ser uma empresa que se iniciou há 2 anos atrás, mesmo antes do lockdown, do original lockdown, e que, de facto, foi já buscar gente ao mercado muito experiente para se conseguir fazer projetos realmente inovadores e com impacto. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que pensar em termos de serviços dos ecossistemas é que, de facto, este é o grande ecossistema onde nós nos encontramos. Mas, para além do ecossistema físico, do ecossistema real, existe um ecossistema que também é cultural e conceptual. Eu gosto muito desta imagem de um pintor flamenco da Idade Média chamado Hieronymus Bosch, chamado o Jardim das Delícias, ou o Jardim do Éden, porque marca um período muito importante da nossa evolução enquanto humanos, que é, nós passamos de um sentimento de pertença à natureza para um sentimento que a natureza nos pertence. E isto é o dramático, de alguma forma, ou seja, as grandes correntes culturais e religiosas, quer do Ocidente, quer do Oriente, mais do Ocidente, fazem uma apropriação da natureza que torna a narrativa difícil, ou seja, nós passamos a ter direito e propriedade sobre tudo aquilo que existe na natureza, enquanto que tínhamos evoluído durante uma série de milénios até no sentido de pertença. Esta mudança de perspectiva vai tornar a natureza uma perspectiva muito utilitária relativamente àquilo que nós vimos. E com essa lógica de utilitarismo e de dominância sobre a própria natureza, contemos, de facto, alguns excessos ao longo do tempo. A tecnologia levou-nos a perceber, não é, quando conseguimos sair da prisão da gravidade na Terra, quando chegamos a um pouco mais acima, vemos de facto que a natureza é muito mais complexa do que aquilo que parecia só que era visto da nossa janela, e que havia uma série de fenómenos que estavam interligados, desde o clima, aos oceanos, às correntes dos rios, à maneira como as florestas interagem com outros mosaicos de paisagem, e o advento dos satélites, então, deu-nos uma leitura muito particular sobre a própria textura da Terra, e uma das coisas que percebemos foi que, de facto, o planeta não é assim tão grande quanto parece. Muitos dos presentes poderão ter carro próprio, quer ter viatura própria, e deixo uma pergunta, pronto, podem responder aqui no chat ou depois, que é: quantos de vocês é que não têm um carro com pelo menos 40 mil quilómetros de rodagem? Ok? Vão ver que se calhar não é assim tão difícil quanto isso. E se pensarem bem, parece que é muito, mas se 40 mil quilómetros de rodagem num carro não é assim tanto quanto isso, mas 40 mil quilómetros é o suficiente para dar um perímetro, uma volta ao perímetro virtual
da Terra. Portanto, para quem tem carro e quem tem mais de 40 mil km no motor, que se calhar é a maioria das pessoas, já teriam dado uma volta à Terra. Portanto, o planeta não é assim tão grande. Mesmo olharmos para Braga, para a localização disto de satélite, onde é que Braga fica, muitos de vocês, mas ainda mais quem é da região, conhece muito bem a região e sabe que a paisagem não é homogénea. Apesar de Braga ser uma cidade muito desenvolvida, muito urbana, mas foge-se mais um bocadinho para o leste ou para o oeste, já se encontram componentes ecológicas, já se encontra uma paisagem diferente, uma paisagem mais rural, uma paisagem mais natural. E, em boa verdade, tudo isto é Braga porque tudo isto está envolvido no mesmo serviço de ecossistemas. Ou seja, para nós conseguirmos ter amenidade e conseguirmos ter qualidade de vida, qualidade do ar, qualidade da água, biodiversidade e uma série de outras questões culturais, é absolutamente fundamental percebermos a lógica de envolvimento. E é isso que são os serviços dos ecossistemas, é aquilo que nos dão em termos de água, fertilidade, carbono, regulação, e que nós beneficiamos, quer estejamos na cidade, quer estejamos no campo. Mesmo na cidade existem pequenos apontamentos um pouco por todo lado de como a biodiversidade, a tal diversidade de fauna e flora, vai enriquecer as nossas vidas. Muitos de nós já passaram pela experiência de comprar uma casa, pelo menos tentar alugar, e perceber que duas casas absolutamente iguais, ou dois apartamentos absolutamente iguais, um virado para uma outra área urbana, para um parque de estacionamento, e outro virado para uma área natural, onde até possam ver alguma natureza e alguma biodiversidade, são de facto preços diferentes, né? Não pagamos o mesmo preço. Uma casa virada para o rio, uma vista virada para o rio, não paga o mesmo preço que uma casa exatamente igual, virada para um bloco de apartamentos. Só essa transferência de valor, ou seja, o valor do rio, ou o valor da serra, ou o valor do Parque Verde, vai mexer com o próprio valor do custo da renda da casa. Portanto, há uma ligação direta da economia aos serviços de ecossistemas, quer nós nos apercebemos, quer não. No meio rural, aquilo que nós vemos é que a maneira como também fazemos a gestão dessa mesma biodiversidade, dessa complexificação, vai ter mais riqueza se houver uma paisagem mais diversificada, ou seja, a própria biodiversidade da paisagem vai corresponder a uma biodiversidade real, em termos de espécies, e essas espécies têm um papel importante também na regulação de pragas, polinizadores, a regulação de doenças, fertilidade do solo, cheias, secas, etc. Isto são serviços de ecossistemas que são prestados pela biodiversidade. Mas aquilo que nós sabemos à data de hoje é que, de facto, vivemos uma crise bastante complexa, com uma queda muito acentuada daquilo que são os valores da biodiversidade, e agora temos uma escolha. Ou melhor, temos várias escolhas. Sim? Eu peço desculpa interromper, mas eu penso que o microfone está a falhar. Okay, deixa-me só tentar mudar aqui o meu áudio, que de facto... Vamos ver... Só um segundo. Agora sim, já está. Está a funcionar Já, melhor? agora já está. Peço desculpa Okay. ter interrompido. Não, tudo bem, é mesmo o meu computador que tem um problema de dupla personalidade que às vezes muda as configurações do microfone. Muito bem. Continuando, então, estava só a tentar explicar que, de facto, vivemos uma crise complicada a nível de perda de biodiversidade. Se nada fizermos, o cenário é grave, é muito grave. Se fizermos algo, vamos ter um mundo diferente, não é exatamente o mundo que tivemos até agora, vamos ter um mundo diferente, vamos ter que fazer muito mais. E para fazer muito mais temos que ligar definitivamente a recuperação da biodiversidade ao bem-estar, às oportunidades económicas, às oportunidades de emprego, às oportunidades de economia social, senão será muito difícil. E aquilo que vemos é que, de facto, a biodiversidade dos ecossistemas estão ligados, quer à questão das crises, como à questão da segurança climática, energética, hídrica, da saúde humana, mas muito importante, e peço-vos que olhem aqui para o lado direito, para o lado de baixo, novas oportunidades. E estas novas oportunidades que são absolutamente cruciais, é aqui que está a nova economia, não é? São estas novas oportunidades que estão desde a redução dos até à geração de novos empregos, geração de novos produtos e serviços por aí fora. E aquilo que nós vemos é que na paisagem os tais serviços de ecossistemas, como vimos na imagem de Braga por satélite, distribuem-se de uma maneira diferente ao longo das áreas. Não se preocupem com estar em inglês, vou explicando, mas é só basicamente para percebermos que diferentes partes da paisagem dão-nos diferentes serviços. E aquilo que nós sabemos é que se ligarmos tudo, ou seja, as diferentes áreas da paisagem, com a biodiversidade,
com a maneira como fazemos gestão, quer das áreas agrícolas, quer das áreas urbanas. Vão ligar também aos nossos objetivos para o desenvolvimento sustentável, coisas que têm a ver com consumo responsável, a bioeconomia, novas comunidades, novas maneiras de estar de uma forma mais sustentável e criar mesmo oportunidades e diminuir riscos. E aquilo que vemos, mesmo a nível dos ecossistemas, dos serviços de ecossistemas em espaço urbano, é que temos quer as questões que são muito importantes de redução do stress, de melhorar os níveis de bem-estar, conseguir, como é que eu posso dizer, estimular para o lazer ativo, para a questão do desporto, conseguir também reduzir o impacto das ondas de calor, como das torrentes das chuvas. Tudo isso são questões que são muito importantes, reduzir a poluição nas próprias cidades. A natureza dá-nos isso. E ao dar-nos isso, nós temos que perceber se continuarmos a atribuir um valor zero. Por exemplo, para uma Câmara Municipal será sempre custos, mas se não tiver um valor zero, tiver um valor que realmente é presente porque melhora o nosso bem-estar, nós já não olhamos para uma matriz de custos, já olhamos para uma matriz de proveitos também. E mesmo pequenos elementos da paisagem, mesmo os próprios polinizadores, que eu sei que é um tema que o João Gonçalo também vai falar, de conseguir diversificar quer a paisagem rural, quer a paisagem urbana, a própria maneira como nós fazemos jardins, até jardins num centro comercial ou à volta de um estádio de futebol. Sei que esta questão do futebol, para quem é de Braga, esta semana a coisa correu bem. Eu sportinguista agradeço que tenha feito esse jeitinho, mas pronto, se calhar já vamos um bocadinho tarde, mas tudo bem. Mas mesmo espaços puramente urbanos e duramente urbanos podem ser melhorados do ponto de vista da biodiversidade para aumentar o número de espécies, para trazer amenidade, para trazer mais prazer e mais conforto e também trazer os tais serviços dos ecossistemas. Mesmo espécies mal amadas, como é o caso do javali, que fala-se, pronto, realmente causa bastantes danos nos campos agrícolas por aí fora, mesmo os javalis, como todas as espécies, não estão lá por acaso, fazem parte de uma rede ecológica que nos prestam serviços, que vão alterar o perfil do solo, vão regularizar ribeiras, vão fazer a recirculação dos nutrientes, inclusivamente do carbono, vão melhorar o próprio estado ecológico dos ecossistemas, até coisas que nós às vezes nem sequer damos grande atenção, por causa aqui da lei também da proteção contra os incêndios e que temos que ter tudo limpo e por aí fora. Madeira morta e as árvores antigas são absolutamente fundamentais. O Gonçalo vai falar mais amplamente sobre isto, mas a própria microbiodiversidade que existe, por exemplo, em termos de cogumelos, e temos até de cogumelos comestíveis, é interessantíssimo, cogumelos interessantes para a medicina, tem tinturas para a indústria, até para o artesanato, coisas fantásticas que se podem fazer, já para não falar a nível do solo. Nós falamos muito da questão do carbono e de criar créditos de carbono, e seria excelente Braga ter os seus próprios bancos de créditos de carbono, mas não tem que ser coisas só de plantação de árvores. É perfeitamente possível desenvolver economia social associada ao carbono, em Braga ou noutra região qualquer, através da compreensão de como funcionam os serviços de ecossistemas de valores ecológicos. Só para finalizar, alguns exemplos do que é que já andámos a fazer, num concelho um bocadinho mais a sul, na zona centro, em Alveiazer, na região de Leiria, fizemos foi avaliar todo o concelho em termos de serviço dos ecossistemas e Alveiazer, como outro concelho qualquer, ninguém tem recursos infinitos, nem de dinheiro, nem de pessoas, nem de tempo. Então temos que nos focar e encontrar onde é que vale a pena investir. Então a utilização hoje em dia mesmo dos algoritmos de escolha e da informação ecológica permite reduzir ao essencial, dizer assim, ok, se tivermos que investir já em áreas para melhorar a amenidade, carbono, emprego ligado ao turismo de natureza e ao desporto em natureza, onde é que vamos investir? Onde é que são as áreas? Isto ajuda a desenhar corredores ecológicos, identificar novas oportunidades, por aí fora. Também fizemos a mesma coisa em Lolé, que é um concelho até bastante grande e bastante diversificado. Mais uma vez, não se pode ir a tudo. Onde é que podemos ir? Onde é que podemos apostar? Em carbono, onde é que percebemos a questão da água, quer da água a mais, quer da água a menos, como é que essas coisas todas podem equilibrar, porque isto vai determinar o bem-estar das populações, das pessoas, das culturas, da floresta, do risco de incêndio, por aí fora. E sim, isto tem uma dimensão económica. Quando olhamos para estes valores, aquilo que nós conseguimos perceber é que, se de facto, estes estoques de serviços dos ecossistemas, estes estoques de capital natural, têm um valor económico direto. E é estas as contas que nós temos que aprender a fazer. Dizer que a natureza vale zero porque não a estamos a pagar é um erro péssimo, é um erro absolutamente que nos está a trazer grandes riscos e está-nos a trazer uma grande perturbação da economia real, porque há muito bem-estar, muito emprego, muita oportunidade que tem que ser escavada, digamos assim, com novas ferramentas de análise económica e financeira. Ou seja, está na hora de acordarmos um bocadinho, de sermos um bocadinho criativos na maneira como é que vamos desportar as pessoas, nem sempre a maneira mais direta é mais óbvia, temos que ir lá por várias maneiras,
porque em boa verdade, assim, todos nós estamos agora numa fase em que alguns já não usam máscara, outros ainda não sabem muito bem o que fazer à vida, mas é mesmo isto, reparem bem, esta imagem é da primeira vaga do Covid, de uma jovem enfermeira italiana, que ela, depois de ter estado numa sessão super intensa de tentar salvar pessoas, a primeira coisa que ela quis fazer foi vir cá fora contactar com a natureza. A natureza salva-nos a muitos níveis, a nível mental, emocional, psicológico, mas também a nível económico. E esse é que é o desafio que temos para este fórum de hoje. Perceber como é que a natureza nos consegue salvar a nível económico, e em vez de ser só custos, só para ser um avanço, mas ser um avanço identificado com boas oportunidades, boas ideias e bons conceitos. Para já, era este o meu desafio para vós. Muito obrigado, Dr. pela sua intervenção, esta intervenção inicial, que acho que, como disse no início, serviu como um excelente ponto de partida para aquilo que vai ser o nosso fórum e a nossa discussão a partir de agora. E passava então aqui a palavra ao Dr. João, que é o cofundador da Associação para a Conservação Integrada da Natureza e que está agora também no seu doutoramento em Biodiversidade, Genética e Evolução. É também coordenador do projeto Vaca Loura e do projeto Gigantes Verdes, do município de Lousada, aqui como o Dr. Nuno já disse, que referiu esta questão também do município de Lousada, que tem um forte cariz de envolvimento na comunidade e que pretende trazer soluções para a proteção das árvores de grande porte através da sua valorização. E, portanto, passava então a palavra aqui ao Dr. João e desejava-lhe então aqui uma boa comunicação. Obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado, Nuno, por esta ótima introdução. E obrigado pela oportunidade também de falar um bocadinho e de partilhar o que andamos a fazer por Lousada, em nome do município, mas também, agora mais recentemente, em nome da Verde, a Associação para a Conservação Integrada da Natureza. Eu penso que estão a ver o meu ecrã, neste momento, correto? Sim. Sim? Pronto, perfeito. Pronto, o caso de Lousada é um caso perfeito do que pode ser feito quando se faz uma boa análise, uma avaliação do estado atual da situação de um certo território e como é que daí se pode criar novas soluções ou novas oportunidades para preservar o que ainda está em boas condições, encontrar novos meios de regenerar ou restaurar a paisagem para criar novos serviços ou providenciar novos serviços para que a comunidade, toda a população esteja confortável e cada vez mais resiliente nestes tempos de mudança. O município em 2014 começou esta nova abordagem de conservação da natureza e de educação ambiental, começando a fazer uma carta ambiental em que se procurou conhecer todo o território e os valores naturais existentes, e daí tem crescido uma estratégia muito alargada, neste momento com uma equipa de cerca de 16, 17 pessoas, quase todos biólogos, mas não só, em diversos projetos, sendo um deles o projeto Gigantes Verdes, que eu coordeno desde 2018, ligado à preservação das árvores de grande porte. Mas a estratégia tem trabalhado em educação ambiental para jovens, para séniores, em casas familiares, em florestas, em rios, em charcos, um bocadinho em todo lado. E vem de uma premissa também de perceber que a biodiversidade, ou os serviços de ecossistema, estão muito ligados ao uso que o território tem, em certo momento. E que é interessante perceber que num espaço mais natural, normalmente a provisão dos serviços de ecossistema é bastante elevada, e à medida que vamos usando este território e degradando, estes valores vão dividindo, mas é interessante perceber também que um pequeno uso de um certo espaço pode até ser mais interessante do ponto de vista da provisão dos serviços de ecossistema do que simplesmente deixá-lo estar sem nenhum uso. Isto vem porque ao protegermos um espaço e não o utilizarmos, estamos a tirar completamente aqui um fator que é os serviços culturais, o uso recreativo e dos espaços, e que não nos podemos esquecer que a questão dos serviços de ecossistema está muito ligada ao que é que a natureza nos dá a nós, humanos. E por isso, se nos dá valores culturais, se nos dá uma componente recreativa, associando isso à questão todas do carbono, do oxigênio, da produção de recursos, vamos ter um pequeno pico de aumento destes serviços de forma geral, mas à medida que vamos usando um espaço de forma mais intensiva, vamos tudo degradando. Em princípio vamos retirando mais recursos, está aqui o P, que são os serviços de provisão, imagina uma floresta, podemos pensar
na questão da produção de madeira. Quanto mais intensivo, mais madeira tiramos, temos um pico destes serviços, mas todos os outros acabam por desaparecer. Então é importante perceber que, se quisermos que um espaço tenha um elevado, um certo nível interessante de serviços de ecossistema a serem providenciados, devemos equilibrar a produção com a parte cultural, com a parte recreativa, e combinar isto tudo. Isto liga muito interessantemente a um tópico que eu gosto sempre de falar, quando trago a componente da conservação da natureza para o dia-a-dia das pessoas, que é como é que nós vemos a conservação. E em Portugal, infelizmente, ainda vemos muito a conservação da natureza como uma questão de segregar áreas. Temos áreas classificadas, em que fazemos conservação da natureza, e temos, às vezes, dizemos as reservas, os parques nacionais, naturais, as paisagens protegidas, e depois temos áreas de produção, produção agrícola, produção florestal, em que dificilmente conseguimos integrar as duas visões de que um espaço pode ser produtivo, pode nos dar serviços, pode nos dar valores, e ao mesmo tempo pode ser interessante para o nosso dia-a-dia, para os nossos passeios, e tentar ligar um bocadinho tudo. É uma visão distópica da conservação da natureza, em que temos o normal, ou que vemos mais por cá, esta segregação, em que temos a natureza de um lado e que protegemos ao máximo o que está mais ou menos em condições, e depois tudo o resto é para a produção, e a questão da conservação da natureza sai um bocadinho, e tem crescido uma visão mais de integrar as duas visões, em que isto não é tudo preto ou branco, há um grande grau de cinzentos, aqui com verdes e laranjas, em degradê pelo meio, e o que é interessante é que perceber também que a diferentes escalas a conservação da natureza pode ser feita também com foco em coisas diferentes. Quando pensamos, por exemplo, isto é um exemplo florestal, a nível da paisagem, temos as árvores de proteção, as áreas de proteção, os national parks, os parques nacionais ou parques naturais, e zonas de proteção, e à medida que vamos vendo da paisagem para um pequeno bosquete, ou um pequeno conjunto de árvores, ou em último caso, ao nível de uma árvore particular, diferentes estruturas podem ter um valor diferente ou mais interessante para a conservação da biodiversidade. E em espaços muito degradados, onde o ser humano está presente com muita influência, um dos grandes fatores, ou uma das grandes formas de trabalhar à microescala, é ou criar pequenas reservas florestais especiais, ou então reter estruturas que suportem a biodiversidade, como é o caso aqui estão referidas como Habitat Trees, árvores habitat, ou CWD, que é Coarse Wood Debris, traduzido de forma fácil, é madeira morta. Como o Nuno estava a falar, há uma componente muito interessante de manter as árvores vivas ou mortas nos espaços, principalmente em áreas florestais, que ajudam a imensa biodiversidade e outros serviços a serem prestados. Mas isto foi uma das premissas que levou à criação do projeto Gigantes Verdes. Eu sou esta formiguinha aqui, isto é um carvalho cá em Lousada, um dos maiores carvalhos que eu conheço, que não é protegido, não está classificado, não tem nada, está simplesmente na paisagem e para já vai ficando por lá. Que é apenas um exemplo do conjunto de árvores que este projeto foi descobrindo desde 2018. Os Gigantes Verdes foi um projeto começado pelo município de Lousada, financiado por um pequeno fundo que eu me candidatei na altura, com a ideia de compilar informação relativa à existência destas árvores que estão em Lousada. Lousada é um território com cerca de 100 km², cerca de 50 mil pessoas, mais ou menos com uma densidade de pessoas bastante interessante, mas extremamente fragmentado, onde as zonas urbanas se misturam com a agricultura intensiva ou mais tradicional e com maiores bosquetes, e vão para umas casas senhoriais, e temos floresta no meio da agricultura, no meio do espaço urbano, e que a urbanização vai crescendo, vai alargando, e onde houver uma estrada, nos próximos anos vai haver casas nas suas beiras, e que levam aos poucos a fragmentar a paisagem. Mas o projeto começou com a ideia de conhecer onde é que estas árvores estão, e em pouco mais de um ano identificámos 7.400 árvores que consideramos gigantes verdes. Isto são árvores com cerca de 1,5 metro de perímetro à altura do peito, o que me gosto de dizer, uma árvore que uma pessoa adulta já não consegue abraçar, e que estamos aos poucos a medir cada uma delas para perceber quão importante cada uma destas árvores é para a biodiversidade. Ou seja, cada árvore tem estruturas, tem elementos que suportam os outros seres vivos, que tornam o habitat onde estão inseridas mais resiliente a alterações, e que são basicamente pequenas ilhas que fazem corredores ecológicos na paisagem, e que em conjunto fazem florestas que acabam por ser assim uns pequenos continentes no meio disto tudo. E o interessante de perceberem o que é que cada uma destas árvores faz, ou a diversidade de estruturas que tem, conseguimos também estimar que serviços de ecossistemas estão a ser prestados
por cada uma destas árvores, nomeadamente a questão do carbono sequestrado, armazenado, a questão da biodiversidade, mas também depois questões ligadas aos aquíferos, à forma como a água é infiltrada no solo e alimenta estes aquíferos, e mais uma vez ligar a conversa do Nuno, de como é que esta água, a água que está disponível para o nosso consumo, realmente está em condições para ser consumida, e nomeadamente também em espaços urbanos o papel que estas árvores têm na remoção de poluentes do trânsito, de outras fontes que vão atrapalhando um bocadinho estas áreas. E conseguindo estimar isto, conseguimos depois pensar em formas de implementar mecanismos para que, protegendo estas árvores, todos estes serviços sejam potenciados e que, ao potenciar, conseguimos buscar, nomeadamente, outros meios de financiar a sua preservação. É interessante perceber que este trabalho tem uma componente também científica, que nos mostra que certas árvores são mais importantes que outras, ou mais interessantes, e o que nós percebemos foi que para árvores com cerca de 50 centímetros, temos uma espécie enlosada que é muito mais interessante para a biodiversidade que qualquer outro, é o carvalho alvarinho, espécies nativas, e que usamos como referência, está aqui o 100%, ou seja, o valor base, e que estas outras 9 espécies, que compreendem o top 10 das espécies mais comuns que foram medidas cá em enlosada, mostram a diferença de que uma árvore com esta dimensão, 50 centímetros de diâmetro de tronco à altura do peito, tem a nível de biodiversidade. De uma forma muito simples, um carvalho tem esta referência, são os 100%, uma árvore com a mesma dimensão, mas sendo um chopo, tem apenas 58% da biodiversidade. Que nos mostra que certas espécies são mais importantes que outras, quando falamos nesta componente, mas é interessante perceber que à medida que as árvores crescem, estes valores, independentemente da espécie que estamos a olhar, ou tentar perceber o seu valor, aumenta. Ou seja, de uma forma geral, quanto maior for uma árvore, mais serviços de ecossistema providencia, com grande foco na biodiversidade. Mas é interessante ainda perceber que, por exemplo, um plátano, um eucalipto ou um chopo, com 1 metro de diâmetro, ainda não chegaram ao valor base que um carvalho tinha apenas com 50. Ou seja, um chopo com o dobro da dimensão de um carvalho, em média, é menos importante para a biodiversidade do que um carvalho mais pequeno. O que nos mostra também que, do ponto de vista das soluções que depois queremos implementar, devemos ter isto em conta, que as árvores não são todas iguais, e que algumas têm, do ponto de vista da biodiversidade, devem ser também mais preservadas ou melhor geridas para se manterem por cá. Isto depois dá para estimar, se deixarmos as árvores crescer por aqui fora, o que é que lhes acontece, e ficam todos gigantes. Por exemplo, uma árvore com 2 metros de diâmetro, são precisas 5, 6 pessoas para abraçar, tem valores de biodiversidade absurdos e muito interessantes, e aqui sim muito superiores a carvalhos pequenos, 50 centímetros, e que é muito interessante. Pronto, e percebendo isto tudo e com as medidas todas, sabemos ainda o quão importante estas árvores são para o nosso futuro, ligado ao carbono, à biodiversidade, ao oxigênio, tudo isto, porque temos em média o conhecimento que cada uma destas árvores tem 1,5 tonelada de carbono em si, já armazenado, porque por cada ano que se mantenham por cá sequestram mais 50 quilos. E é importante comparar isto, por exemplo, a árvores plantadas hoje em dia, que demoram cerca de 15 anos a armazenar em si 50 quilos de carbono, o mesmo que uma gigante destas fazem cada ano. Por isso, quando dizemos que uma árvore batida deve ser substituída por 20, 30 ou 40, ou o que quer que seja, depende sempre de muitas questões. E normalmente só falamos de carbono, tudo o resto é completamente ultrapassado. A nível de biodiversidade, estes gigantes têm cerca de 8 estruturas, em média, mas podem ter mais de 25, são mesmo ilhas de biodiversidade. Também nos produzem oxigênio, removem cerca de 500 ou quase 600 gramas de poluentes atmosféricos por ano, apenas por existirem, e ajudam 1,2 litros de água a ser, em média, aumentam a capacidade do solo de filtrar esta quantidade de água. E depois temos a questão toda cultural, recreativa, do espaço, o papel que estas árvores têm, que ligam, isto é um proprietário de um gigante que é em Lousada, com o seu filho, que quis construir a sua casa num terreno que o pai tinha, onde tinham plantado 3 pinheiros, e estes 3 pinheiros são o maior valor que este senhor herdou, e que quis tê-los na sua vista todos os dias, e isto é um valor também à propriedade, mais uma vez, traz imenso valor. De uma forma já, então, conhecemos que das 7.400 gigantes verdes que por cá estão também 11.000 toneladas de carbono armazenado, e que, se estas árvores desaparecem também com elas.
e que estas árvores têm desaparecido ao longo do tempo. Nós vamos monitorizando, vamos acompanhando, vamos percebendo o que é que acontece, e desde 2018 começámos o projeto, cerca de 6% das árvores desapareceram, mais de 450, devido a 6 grandes fatores. Um deles é desconhecido, estes 16%, mas os 2 principais têm a ver, acima de tudo, com o end use, com o uso do solo, em que construímos casas, alargamos vias, construímos zonas industriais, sem ter realmente uma noção do impacto que isto tem sobre as estruturas que lá estão. Mas temos também a questão da agricultura intensiva, onde procuramos, acima de tudo, um aumento do rendimento dos certos espaços que gerimos. Todos nós, ou quase todos nós, se não temos terrenos, temos familiares que têm, e que têm um valor lá, que providencia serviços, e que por si também devem ser contabilizados quando construímos uma casa, fazemos uma vinha, o que é que seja, porque sim, podem trazer um rendimento a curto prazo, mas vão negligenciar depois o serviço a toda a comunidade envolvente. É interessante perceber que apenas 15% das árvores foram abatidas por questões de segurança, foram avaliadas, estavam em risco, iam realmente ter um dano ou trazer um problema para a comunidade. 9% desapareceram por questões de uso pessoal, e uso pessoal aqui indicamos como árvores abatidas para lenha. Em Portugal temos grandes problemas de aquecimento e de isolamento das casas, e cá em Lousada ainda temos um grande uso de lenha para aquecimento. Faz parte, e não podemos meter questões de pobreza energética e outras questões associadas na luta contra a biodiversidade. Não podem estar uma contra a outra, têm que estar em conjunto, e temos de trabalhar com isto. Mas também temos de perceber que apenas 6% das árvores é que morreram de forma natural, 94% delas acabaram por desaparecer por ação humana. E por isto tivemos de procurar razões e formas de mudar um bocadinho isto, e em 2020, na altura, quando conheci o Nuno, em que convidámos a NBI a fazer parte do Conselho Consultivo com estas outras entidades, para durante um dia nos sentarmos a uma mesa, conhecer alguns destes gigantes e discutir algumas formas de reverter este declínio destas árvores e perceber como é que, por exemplo, os serviços de ecossistema podiam ser uma forma de alterar este declínio generalizado destas árvores. E daqui surgiram, acima de tudo, ideias que deveriam ser depois trabalhadas e implementadas para reverter este abate das árvores. E, acima de tudo, as grandes ideias foram estas: temos de envolver a comunidade, aumentar a forma como a comunidade é envolvida, temos de encontrar fontes de receita que melhorem a gestão e a preservação destas árvores, porque vimos que a questão financeira é mesmo impactante no desaparecimento que elas vão tendo, que devemos trabalhar não só a preservação do que já cá está, mas também continuar e complementar estas ações com o restauro e a regeneração ecológica das áreas adjacentes ou próximas, e que os proprietários destas árvores que já fazem ações positivas em prol da conservação da natureza devem ser reconhecidos como tal, além que, em último caso, devemos ter regulamentação local que balize certas ações que questões económicas ou sociais não consigam controlar. Para fazer tudo isto, discutiu-se também a necessidade de criar uma entidade que pudesse gerenciar ou gerir todo estes projetos de forma, desculpem aqui, isto deu aqui alguns erros de escrita, de forma correta, para implementar projetos, nomeadamente de voluntariado, em que envolvemos a comunidade diretamente na valorização do seu território, trabalhar a questão da compensação de carbono, uma forma de um pagamento por serviço de ecossistema por cidadãos ou empresas que permita a preservação destas árvores, e depois trabalhar de forma periódica para conservar o que existe, conhecer o património atual e trabalhar a educação ambiental e o aumento da comunidade em tudo isto. Para tal nasceu a Verde, a Associação para a Conservação Integrada da Natureza, do qual sou o cofundador, desde março de 2021, fizemos agora há pouco um ano, 2 entidades muito recentes que estamos aqui hoje, e que a nossa ideia, o nosso grande objetivo é trabalhar a partir de todo este enquadramento do projeto Gigantes Verdes, os problemas que encontramos, o que é que percebemos do território, e implementar estas ideias que foram discutidas anteriormente. Ao contrário da NBI, temos uma equipa muito jovem, mas com muitas valências diferentes, muito empenhadas nas questões e no manifesto e na missão do projeto, e que temos trabalhado também cada um de nós no seu âmbito de atuação, e que nos juntamos agora para mudar um bocadinho esta visão e a forma como também as associações podem trabalhar em Portugal.
porque apesar de serem sem fins lucrativos, podem ter meios lucrativos e podem realmente olhar para modelos de negócio e trazê-los para o mundo da conservação da natureza, e implementar novas ideias que permitam mudar um bocadinho a normalidade das coisas. Um destes projetos é o Carbono Biodiverso, que vem mesmo da ideia de compensação, mas uma compensação um bocadinho diferente, não com base em pagar um valor fixo no mercado, valor fixo, não é fixo, não é? Está no mercado e vai variando, e que ligado aos créditos, mas, acima de tudo, que permita gerir e entre aspas, cobrir os custos associados à gestão desta estrutura dos gigantes verdes, de forma a mantê-los por cá durante mais tempo. Começa num processo de conhecer estas gigantes e estimar o serviço, o que já expliquei, que o projeto Gigantes Verdes faz, e que depois faz aqui uma ligação a uma entidade, a uma pessoa singular, a uma empresa que queira compensar a sua pegada, trazendo então um valor que permite pagar um subsídio ao proprietário para manter as suas árvores bem geridas, mas também plantar novas árvores nas áreas adjacentes e assim potenciar todos estes serviços que estas árvores e território nos podem trazer. O projeto está dividido em 3 componentes, ou seja, nós estimamos um custo associado à gestão destas árvores e queremos dar um pagamento ao proprietário a 10 anos para que esta árvore seja mantida no local de forma correta, sem riscos, sem grandes problemas. É feito um pagamento anual. Há árvores que são selecionadas com base em 4 critérios, um deles é a questão ecológica, como falámos, há árvores mais importantes que outras, por isso é importante preservá-las com base nisto, e árvores mais interessantes têm uma prioridade e um valor acrescido em relação a outras. O potencial que certas árvores têm de ser um risco para pessoas ou bens no território permite também ser um fator diferenciador entre elas, ou seja, uma árvore que estiver junto a uma via, a um edifício, a uma calçada, a um passeio, em princípio poderá também ter uma maior probabilidade de ser um risco se algum ramo cair e por isso deve ter uma manutenção mais continuada. Mas estas árvores, mantendo-se por cá, podem também ajudar a regenerar a paisagem por si só e por isso uma árvore, se tiver condições para tal, é também um fator de prioridade de preservação. E por último, se for classificada, se tiver uns valores culturais associados, queremos também que isto seja diferenciador. E por isso temos um pagamento anual que pode ir até 100 euros por árvore por ano, com base nestes 4 critérios que queremos implementar, que estamos a trabalhar para isso. Mas depois temos também a outra componente destes pagamentos e da compensação, porque sabemos que não podemos só preservar, devemos também restaurar e regenerar a paisagem, e temos 15, 30% do valor que recebemos deste mecanismo permite trabalhar estas questões, plantar árvores nativas, mas também controlar invasoras, construir outras estruturas de suporte à biodiversidade, colocar madeira morta nos espaços para que possa decompor e monitorizar todas estas ações de forma contínua. E por último temos uma pequena parte de gestão interna que permite ter salários, serviços externos, gestão das plataformas que utilizamos, e a contabilidade e outros fatores. Ou seja, tentarmos criar um modelo de negócio que permita, em primeiro lugar, preservar o que já existe, em segundo lugar, restaurar o que está com alguns problemas e, por último, também nos dar alguma sustentabilidade interna para a gestão de tudo isto e que não sejamos dependentes de cotas ou de candidaturas, subsídios, o que quer que seja. Trabalhamos então num modelo um bocadinho diferente. O Carbono Biodiverso, nós costumamos dizer que é uma espécie de Netflix do carbono, em que trabalhamos com pessoas ou com entidades e que, do ponto de vista da parceria com as pessoas, é a partir de uma subscrição mensal de um valor de 13 a 80 euros por pessoa, em que sabem exatamente onde é que o valor que estão a dar à associação está a ser utilizado, diferenciado e o que é que vai fazer, que árvores estão a ser preservadas, que árvores estão a ser plantadas e como é que isto pode ter um impacto no território e que ao mesmo tempo se tornem nossos associados para fazer tudo isto. A nível das empresas, no B2B, nós trabalhamos acima de tudo numa avaliação de perceber o valor que a entidade quer compensar ou o que é que quer trabalhar e que fazemos uma proposta, um conjunto de ações que a estimativa dos serviços que vão ser providenciados por essas estruturas ou as árvores ou o que quer que seja, permitem compensar. Este projeto acabou em um prémio muito interessante, temos também apenas com o ano de atividade conseguido encontrar outros fundos e formas de financiar a nossa atividade, que fomos selecionados pela Santa Casa Misericórdia de Lisboa por um prémio anual que é o Plus, recentemente, mas fora toda esta questão económica, queremos também trabalhar a parte cultural e conhecer as árvores e perceber quais é que são mais importantes para a comunidade de Lousada. Fizemos uma votação o ano passado, a árvore do ano de Lousada, que selecionamos, e foram estas as 3 principais que ganharam, que estão no pódio,
Este é o carvalho inicial da fotografia que eu aparecia, um carvalho com 4 metros de perímetro, uma árvore muito grande, com a copa fecha toda e toca no chão. Tem um tulipeiro, que é o terceiro e quarto maior do país, que temos por cá, e depois uma árvore que está no centro da vila, que toda a gente adora e conhece muito bem. E é uma forma também de voltar a ligar a comunidade a estas árvores, além das ações de voluntariado, em que recebemos pessoas e estão connosco durante várias semanas, damos alojamento, informação técnica, e estão connosco a implementar estas ações, e desde agosto já tivemos mais de 12 voluntários com mais de 2.000 horas de voluntariado em 24 atividades diferentes no território, mas também desenvolvemos um banco de voluntariado local em que jovens da comunidade, jovens e não só, as pessoas da comunidade se juntam a nós, uma tarde, uma manhã, sempre que tiverem disponibilidade, para também fazer estas ações, conhecer pessoas de fora e trabalhar em tudo isto. Depois temos ações mais alargadas, em que durante uma semana temos um grupo de 20, 25 participantes que estão connosco de forma intensiva a fazer estas ações. Eu trago isto também da premissa de como é que um cidadão, como é que uma pessoa pode realmente trabalhar para que os serviços de ecossistema sejam valorizados, sejam percebidos, e trazer as pessoas para o território, dar a conhecer o que podem realmente fazer com pequenas tarefas, muda muito. A primeira edição que fizemos esta Semana Verde foi em janeiro, e agora em abril, há uma semana ou duas, acabámos uma segunda atividade em que passámos, por exemplo, durante esta semana, um dia de chuva, passámos uma tarde inteira com um grupo sénior a construir hotéis de insetos que vão ser colocados na periferia do centro de dia, também para ajudar a biodiversidade do espaço, e trazemos a parte do lazer, de convívio, de diversão para a conservação, e isto é muito importante. E durante estas semanas tentamos fazer outra coisa, que é promover o consumo de produtos locais, com pessoas locais, também porque esta componente, preservando, mantendo a questão da pequena escala e da proximidade, permite também fazer muita conservação. Penso que é isto, desculpem, alarguei-me um bocadinho, mas muito obrigado. É um case study particular, estamos perto de Braga também. Gostamos sempre de partilhar a nossa visão e o que estamos a fazer. São sempre bem-vindos às ações de voluntariado, a serem subscritores a todo o trabalho que estamos a fazer e a seguirem o que vamos elaborando e implementando por cá, aqui nas redes. Obrigado. Se tiverem questões, sejam obrigados. À vontade. Com licença. Muito obrigado pela partilha, não só por todo o seu conhecimento, mas também pela esta partilha de experiência pessoal com os vários projetos em que está envolvido, que penso que foi muito, muito boa de ouvir. Como disse, acho que sim, chegou a altura de termos aqui algumas questões por parte dos nossos participantes. Se houver, nós já temos aqui algumas perguntas no chat do Zoom, mas se houver alguém que esteja a assistir e que pretenda colocar alguma questão, pode ligar neste momento o microfone. E nós também, além das perguntas que já estão aqui no chat, também tínhamos, nós enquanto equipa, vamos também colocar algumas que já tinham sido colocadas nos formulários de inscrição por parte de alguns dos participantes, e iremos também colocá-las agora no chat. Mas se alguém obviamente agora quiser, pode ligar o microfone e dar aqui o início também ao que nós esperemos também que seja um dos melhores momentos aqui do nosso fórum. Muito bem. Se calhar, para darmos aqui, se calhar, início à nossa conversa, se calhar li aqui uma das perguntas que temos no bate-papo, que pode ajudar aqui alguma das pessoas também a fazer alguma pergunta e ligar o microfone. A primeira pergunta que temos aqui é, antes de mais, congratular a iniciativa e a realização deste fórum, porque trata-se de um tema muito pertinente. Contudo, gostaria que me esclarecessem se é possível atribuir um valor económico a qualquer serviço do ecossistema. Um espaço natural, como um parque de lazer, que é valorizado pelo seu conforto e serviço de bem-estar. Neste exemplo, é possível calcular, atribuir um valor económico, e de que forma? Nuno, queres pegar por aqui? Depois complemento. Força. De uma maneira muito geral, é possível atribuir valor económico a uma série de serviços de ecossistemas. Nem sempre esse valor económico é material ou consegue ser concretizado do ponto de vista financeiro. O que é que eu quero dizer? Uma coisa é um ecossistema ter um determinado valor económico. Dou um exemplo. Nós, quando fazemos uma boa gestão das ribeiras e das linhas de água em meio urbano, uma das coisas que estamos a tentar minimizar é o risco de cheia e todos os danos humanos e materiais que as cheias podem causar.
Se as ribeiras estiverem bem estruturadas, com uma boa vegetação, e se tivermos também zonas alagadiças de prados, em que sabemos que a ribeira se pode estender sem atingir as casas, ou seja, um leito cheio bem pensado do ponto de vista ecológico, salvaguardam-se milhares ou mesmo milhões de euros, sinceramente, se pensarem bem nisso. Daí a que nós conseguimos vender que a ribeira vale 1 milhão de euros ou o que seja, vai uma distância diferente. Ou seja, o que é que nós temos? Nós temos um problema de percepção e temos um problema de valorização. A primeira coisa tem a ver com a percepção. Nós vemos os serviços da natureza como gratuitos. Não são gratuitos porque a partir do momento que os degradamos, temos que pagar os custos relativos ao seu dano. Por exemplo, a partir do momento em que destruímos a vegetação autóctone que nos dá os polinizadores e os controladores naturais e temos danos nas vinhas ou nas culturas, temos um custo que a natureza estava a amortizar, portanto a natureza estava a ter um serviço que tem um valor económico, mas que nós só vemos pela dimensão do custo. E isto leva-nos ao tal problema da percepção, que é nós estamos sempre a ver a natureza na perspectiva dos danos e dos custos. O que é que nós podemos fazer em si? Quando não há um determinado investimento, imagine-se mais uma vez, um investimento urbano feito por um município, por uma associação, por um grupo de cidadãos, por uma empresa, por quem quer que seja. Quando há um investimento na melhoria de um espaço verde, há um investimento em trocar espécies exóticas e espécies problemáticas por espécies nativas que de facto têm tais serviços ecossistemas. Quando há uma mudança de, em vez de termos uma avenida completamente larga, sem sombras, passamos a ter árvores nessa avenida. Há um determinado investimento que nós temos que ter uma ideia se o custo-benefício vale a pena, ou seja, se os danos evitados compensam os custos gerados. O outro problema, que penso que é a questão que está a haver aqui, é de facto há uma valorização económica direta, por exemplo, no imobiliário. Ou seja, se eu pegar em duas quintas, digamos assim, uma em muito mau estado, muito degradada, com solos estourados, que teve vacas ou porcos ou o que seja, que levaram aquilo ao limite, e a quiser colocar no mercado, comparado com uma quinta com a mesma dimensão, que está bem cuidada, que tem sebes, que tem prados, que tem um bom aspecto, né? Digamos assim, tem um bom aspecto, eu de certeza que tem uma variação de preço em relativamente à procura que vai valorizar economicamente uma quinta com bom aspecto no mercado imobiliário ou uma casa que tem um jardim bem cuidado no mercado imobiliário. Portanto, é perfeitamente possível nós conseguirmos ultrapassar esta questão, quer da percepção, quer da valorização, e ainda acrescentarmos uma terceira dimensão, que é mesmo o pagamento direto. Por exemplo, já há muitos anos, em países como a Costa Rica, que as companhias da água pagam aos proprietários agrícolas e florestais que estão na zona de bacia para terem boas práticas para evitar a degradação da água ou a sua diminuição de escorrência para a bacia. Portanto, tudo isto é possível, há todo um universo de ferramentas e de valorizações. Eu dou-vos só para fechar, para me calar, um exemplo muito prático que nós fizemos com a Lipor. A Lipor é uma empresa gestora de resíduos do Grande Porto, penso que a maior parte de vocês já poderá ter ouvido falar. E a Lipor tem umas instalações em que tem o Parque Aventura. O Parque Aventura fica ali, se eu me engano, matam-me. Como é que ele se chama? Entre Hermesinho de Gondomar e qual é que é a terceira? Fica ali, Hermesinho de Gondomar e mais qualquer coisa. Desculpem lá. Pronto, pessoas da Lipor, desculpem, que às vezes esquecem-me dos nomes das sítios. Mas o Parque Aventura começou por ser uma lixeira. Essa lixeira foi convertida num aterro e esse aterro foi convertido num parque urbano de alta fruição, ou seja, do ponto de vista económico, financeiro, foram gastos cerca de 8 milhões de euros de dinheiro público e privado na recuperação dessa lixeira até ela ser um parque urbano utilizável. E o que sabemos é que só em serviços de ecossistemas, da parte da valorização da paisagem, a valorização das hortas, do composto, a melhoria da qualidade de vida e o estímulo que houve à população para adotar diferentes modelos de vida e a própria fruição do espaço, houve uma injeção direta na economia real de cerca de 90 milhões de euros. Esses 90 milhões de euros não estão em nenhum Excel, a não ser que nós tragamos então um novo Excel que esteja bem terminado. Agora imaginem como é que é possível gerir investimento público e bem-estar e oportunidades económicas quando 90 milhões de euros reais não aparecem nas contas, só aparecem os 8 milhões de custos. Isto não pode ser, tem que haver mesmo aqui uma revolução de pensamento, porque se nós de facto damos valor económico, quer seja pela percepção, pela valorização, pelo pagamento, temos que criar condições para que isso seja de facto material e real. Força. Eu não tenho muito a acrescentar, a realidade é mesmo esta. Posso só trazer o nosso case study em particular. Nós utilizamos os custos de gestão de uma certa área para
tentar encontrar um modo de financiamento que permita pelo menos que esses custos de gestão sejam salvaguardados. O que acontece hoje em dia é que nem isso está a acontecer. Ou seja, em vez de termos áreas que têm condições para serem autênticos hotspots de biodiversidade, não há um custo de gestão mínimo ou um apoio financeiro mínimo para que isso aconteça. E o que acontece é que acabamos por ter um abandono, uma degradação da área ao longo do tempo, porque um pequeno custo de investimento de gestão, que os serviços de ecossistema até poderiam evidenciar, que não trazem um valor absurdo, nem sequer estão a ser tomados em conta. E apesar de ser possível calcular ou atribuir um valor económico, encontrar fontes de transformar isso, mais uma vez, numa fonte de receita, é uma luta muito grande, porque depende do ponto de vista de quem trabalha com estas coisas. E, por exemplo, nós calculamos o carbono, o oxigênio, a biodiversidade, tudo isto, mas sabemos que para encontrar financiamento basta focarmos no carbono, porque é onde há um mercado, onde há uma procura, mas sabemos que tudo o resto pode também ter um valor. Mas mais uma vez, isto é uma mudança completa de paradigma, de ideias, de como é que isto pode ser feito. E se calhar posso até pegar aqui na segunda questão, Diogo, se não te importas. Estava aqui a ler como é que o ser humano depende, considerando que o ser humano depende absolutamente dos serviços de ecossistema. Não, desculpem, enganei na questão. Que havendo um desconhecimento do papel que os organismos têm, pela sua existência, mas também pelas interações que têm com outras espécies, porque é que quando se anuncia que comunica a extinção de uma espécie ou ameaça de sua extinção, não se relaciona os serviços de ecossistema que também vão ser afetados, perdidos com esta ameaça de extinção. Isto traz-nos a uma questão base dos serviços de ecossistema e que tem possibilitado também a sua implementação, é que a academia está muito focada na valoração destes serviços, não? Realmente em saber estas ligações que as espécies têm e atribuir um valor a isto, que é uma luta muito grande, que sendo cientistas não gostamos de ter erros e de dizer coisas porque sim, e trazer isto para o mundo real, que os cientistas não estão habituados de aplicar isto ao território é muito difícil. Mas pensando nos milhões de espécies que existem, que não conhecemos sequer, não conhecendo as espécies, não conhecemos as suas interações, não sabemos também os serviços que providenciam ainda, todos eles. Trazendo se calhar até pensando no que conhecemos, por exemplo, nas árvores que estão aqui em Braga, em Lousada, ou o que é que seja, conseguimos dar um valor à árvore, mas não conseguimos dar um valor a cada espécie que a árvore tem, ou alberga. E relacionar as duas coisas, fazer uma estimativa de tudo isto, se calhar estamos a dar passos nesse sentido, mas ainda não estamos lá. Até porque, trazendo aqui um ponto muito interessante que os biólogos gostam, tudo depende de muita coisa. E podemos sempre dizer que depende, e dar valores ao depende, isso sim acho que é impossível. Pronto, só dá um bocadinho esta ligação. É difícil, estamos a tentar trazer isto ao mundo real, trazer os serviços de ecossistema para o dia-a-dia das pessoas, mas há muitas questões, há muito debate a ser feito e certamente o Nuno também tem algo a dizer sobre isto. Se quiser pegar, força. Se calhar pegava agora ao Diogo, ao moderador, para ver que rumo é que ele quer dar à conversa. Eu não consegui ouvir bem o que disse, mas eu acho que pode haver. Acho que, tendo em conta esta segunda pergunta que o Dr. João fez aqui a ligação, acho que também lhe passava a palavra, também se quiser acrescentar aqui algum ponto em relação a esta segunda questão que foi colocada. Nós damos, quando as coisas acontecem, nós damos por elas. O problema é que, mais uma vez, damos por elas quando estão-me a ouvir bem? Sim. Damos por elas quando os problemas sucedem. Dou-vos um exemplo. A introdução de uma espécie exótica como a vespa asiática. Nós demos por ela, certo? Demos por ela porque há um perigo de saúde direto, não é? Um perigo de bem-estar direto. Mas, por exemplo, temos uma outra espécie que introduz-se de uma maneira muito mais lenta e vai ser muito mais difícil de eliminar do que a vespa asiática, que é a cortadeira, por exemplo, ou a erva das pampas, que já está por todo o lado, em tudo quanto é estrada, beiral e por aí fora. E se pensarmos bem na presença dessas espécies exóticas invasivas e naquilo que são os seus custos de manutenção, que são os seus riscos para a saúde, a questão dos pólenes causarem alergias ou não, da sua manutenção, porque levam à derrocada dos taludes ou levam ao desaparecimento de espécies, nós conseguimos ter uma noção de facto de que quando desaparece uma espécie, quando é substituída por outra, há de facto um dano. Já para não falar, quando nós substituímos
uma área natural ou uma área agrícola por uma área de floresta de produção ou por uma área de agricultura intensiva. Ou seja, são tudo modelos que têm um palavrão que os biólogos também gostam bastante, que é os trade-offs. O que é o trade-off? O trade-off é o que toma lá da cá. Portanto, há sempre uma troca de bens, há sempre coisas que ganham e coisas que perdem. Quando nós transformamos uma zona de matos e de bosque numa floresta de produção, uma floresta industrial de produção, ganhamos, por um lado, mas também perdemos algumas coisas, nomeadamente serviços de regulação do solo, regulação da biodiversidade, regulação do ciclo da água, por aí fora. Ganhamos em termos de sequestro de carbono, em termos de produção, em termos de rendimento direto, por aí fora. E o que é muito importante, e que eu acho que deve ficar bastante claro neste fórum, e agradeço mesmo esta oportunidade, não podemos olhar só para um lado da equação, que é isso que constantemente fazemos. Isto vai trazer rendimento e vai trazer emprego. Sim, mas perdeu-se alguma coisa? Isso agora não nos interessa. Não, interessa sim. Nós somos cidadãos e temos que ser cidadãos socialmente e ecologicamente conscientes. Qual foi o trade-off? Esta é a pergunta de ouro. Nós intensificámos a agricultura. Sim, qual foi o trade-off? Ou nós extensificámos e abandonámos um determinado território e deixámos-lo ao Deus dará. Qual é que foi o trade-off? Se calhar houve coisas que se ganharam em termos de biodiversidade, mas outras que se perderam em termos, se calhar, de risco de incêndio ou de produção de alimento silvestre, etc, etc. O grande drama aqui é quando nós focamos só num ponto, não é? A obsessão com só uma coisa é dramática, quer seja o produto interno bruto, quer seja a história lá do Senhor dos Anéis, que andava sempre toda à procura do mesmo anel para controlar toda a gente. É sempre a mesma história. Nós temos que perceber que a realidade complexa é difícil de lidar, mas nós, se simplificarmos demasiado a complexidade, vamos perder informação. E é para isso que devemos trabalhar em conjunto. Obviamente que não passa por a cabeça que toda a gente tenha que ter uma formação de ecologia ou um doutoramento em gestão de ecossistemas. Não é essa a ideia. Nós devemos ter gente de todos os perfis e mais algumas. Agora deve ser absolutamente banal e simples falar dos serviços da natureza e da maneira como nos afeta. Seja uma pequena unidade industrial que até produz tintas e tecidos para uma multinacional do têxtil, quer seja um produtor de leite, quer seja um gestor de um espaço urbano, quer seja um gestor de uma IPSS, todos nós temos que compreender esta dimensão dos ecossistemas, porque senão vamos perder informação. E quando perdemos informação, mesmo com a melhor das intenções, por vezes tomamos decisões, vou-lhe chamar más no sentido em que não contemplam todos os riscos e expõem as pessoas, as empresas, os bens a riscos. E é isto que já não é aceitável. Nós hoje em dia temos uma base de conhecimento. Sim. Está bem? Vejo que alguém concorda comigo, ainda bem. Temos hoje em dia uma base de conhecimento que nos permite tomar decisões mais informadas. Este é que é o grande desafio, por isso é que temos de trabalhar em conjunto. Todos nós, independentemente da nossa formação e experiência. Quanto mais formação diferente e mais experiência diferente, mais enriquecedor será. Porque só assim podemos fazer esta coisa de tomar decisões mais informadas. Depois de serem mais informadas, pode ser mais à esquerda, mais à direita, mais intenso, menos intenso. Desculpe, só agora é que consegui entrar, está bem? Tive aulas até às 6h30 e só agora é que consegui estar cá, tá? Ok, eu sei que deve estar quase no fim, mas olha, vou ver se apanho alguma coisa. Acho que ficou gravada a sessão, pode ser que o moderador e a organização depois partilhem. Ok, obrigada, boa noite. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. E pronto, mas era esta a ideia mesmo. Os serviços de ecossistemas também são serviços humanos. Os humanos devem trabalhar em ecossistemas de inovação, ecossistemas de ideias, ecossistemas tecnológicos e ecossistemas socioecológicos. E este é que é o grande desafio. Somos ou não somos capazes de estarmos menos preocupados com o consenso, porque o consenso obriga toda a gente a estar de acordo com a mesma coisa, e quando não estão todos de acordo com a mesma coisa, os mais fortes vão fazer bullying sobre aqueles mais sensíveis, está toda a gente de acordo. Eu gosto do concílio, que é, podemos não estar todos de acordo, mas vamos encontrar uma solução ou soluções que levem toda a gente para um lugar melhor e para um progresso melhor. Portanto, mais concílio, menos consenso, e é assim que se faz gestão de ecossistemas. Muito bem, acho que estas primeiras 3 perguntas que tínhamos aqui no chat com estas vossas respostas já foram mais do que respondidas, o que é ótimo, por isso acho que ia aqui passar às perguntas que foram colocadas por alguns dos participantes na própria inscrição. E há aqui uma primeira pergunta que o Dr. João já referiu um pouco aqui com os prémios que
alguns dos seus projetos em que está envolvido têm, mas se há linhas de financiamento de serviços de ecossistemas em Portugal, e se há algum país que, além, não sei se além de Portugal, mas que se destaque em relação a essas questões. Obrigado, Diogo. Infelizmente não temos assim tantas soluções do ponto de vista financeiro. O Nuno é certamente a pessoa especialista a nível nacional para falar um bocado melhor sobre isto, mas pela nossa experiência tem sido muito difícil encontrar fontes de financiamento diretas sobre os serviços de ecossistema. Houve um estudo muito interessante há 2, 3 anos sobre como é que isto poderia ser implementado em Portugal. Foi criada uma política para a remuneração dos serviços de ecossistema em Portugal, com 2 casos piloto, mais na gestão florestal, mas do ponto de vista, eu trabalho mais com áreas florestais, não há assim pagamentos diretos ou fontes de financiamento diretas do Estado para que isto aconteça. O Nuno tem uma perspectiva um bocadinho diferente, mas tem uma versão mais holística da questão, até porque trabalha com outros tipos de arbitragem, numa escala nacional muito mais interessante, mas lá fora sim há vários casos muito interessantes. Podemos começar por Espanha, que facilita o processo de certificação e emissão de créditos diretas a projetos, por exemplo, como os da Verde e NBA têm feito, até o caso que já falou o Nuno, da Costa Rica, que pagam, a indústria paga também aos produtores para que as suas áreas sejam geridas de forma correta, ou até em último caso ao estado de Nova Iorque, que nas grandes cidades também há uma taxa que é paga aos grandes produtores nas zonas a montante para que a água chegue em condições às cidades e ao consumo. Há muitos projetos que há muitos anos, e muitos países há muitos anos trabalham nestas questões. Nós estamos a dar os primeiros passos e vem mesmo nesta premissa de pagar pelos serviços de ecossistemas e não tanto da compensação, mas acabam por ligar um bocadinho as duas coisas. Mas Nuno, esta pergunta é para ti, e aqui mais algumas também, acho que tens mais experiência para responder a isto tudo. Eu diria que a questão do pagamento pelos serviços de ecossistemas está como o ponto do bife preferido dos portugueses, médio mal. Ou seja, há alguma coisa que se faz, mas temos que pensar de uma maneira um bocadinho indireta. A expectativa de que nós vamos ter cash flow para pagar diretamente serviços de ecossistemas é uma expectativa pouco realista. Portugal é um país cashless. O que é que isto quer dizer? Há muito pouco dinheiro a circular. Dinheiro real, dinheiro físico. Portanto, a expectativa é que se consiga gerir 3 coisas em paralelo. Por um lado, incentivos do Estado diretos de pagamentos por serviços de ecossistemas através das boas práticas, sejam elas agrícolas, florestais, que haja um redimensionamento ou uma reavaliação dos fundos, nomeadamente do apoio à agricultura e à floresta, nomeadamente as questões da política agrícola comum, através de um ponto que é muito importante e que foi aqui falado, penso numa questão que é a agroecologia. A agroecologia não é nada de estranho, é agronomia e ecologia a trabalharem juntas para criar modelos produtivos mais tradicionais, mais rurais, mais intensivos, mais industriais. Portanto, a agroecologia tem que ser capaz de abordar todos estes desafios e sermos capazes de, por um lado, desincentivar ou retirar subsídios que vão causar dano, subsídios que vão causar perda de biodiversidade, que vão causar perda de serviços de ecossistemas, vão causar degradação de solo, vão causar perda de carbono, e atribuir mais ponderação a subsídios que efetivamente vão melhorar as áreas biodiversas, melhorar as áreas de gestão de serviços de ecossistemas, fazer uma gestão adequada das linhas de água e não aquelas brutalidades que eu acho que são criminosas, que é aqueles cortes em V de regularização de linhas de água, que acho que, sinceramente, acho que há ali um niquinho de sociopatia envolvido nesses modelos de gestão. É muito importante nós termos irmos rebuscar o nosso lado da biofilia, não é? Biofilia não é nenhuma doença, não se preocupem, não é grave. Biofilia é grave se não tiverem, é amor pela natureza e pela maneira como a natureza resolve problemas. Entendemos como é que a natureza resolve problemas, ajuda a resolver muitos dos nossos problemas. Portanto, este aspecto da descontinuação de subsídios danosos e beneficiar de subsídios que de facto tragam a tal proteção das culturas, a valorização dos mercados, mas também por isso ecossistemas. E um terceiro ponto que é realmente pensarmos a longo prazo, ou médio e longo prazo, e aí entram os fundos de investimento com questões como o carbono associado ao restauro de ecossistemas, a questão da água. Hoje em dia fala-se muito de carbono, fala-se mais ou menos bem às vezes, fala-se frequentemente mal da coisa, mas fala-se muito de carbono. Mais tarde, não há de tardar muito a se falar também das questões da água e da biodiversidade, como inerentes também ou seja, se nós degradamos um serviço temos que o repor, e em suma é a reposição do capital natural. Quanto mais capital natural tivermos, mais oportunidades, mais opções de investimento nós temos. É assim que funciona a teoria do capitalismo. Portanto, o capitalista é alguém que consegue realizar simultaneamente dentro e fora da esfera da circulação, ou seja, consegue gerir estoques
e ao mesmo tempo consegue gerir fluxos. E o capitalismo natural é exatamente a mesma coisa, temos que conseguir gerir estoques e fluxos, de maneira que os nossos fluxos, ou seja, aquilo que sai, nunca é superior ou não vai degradar aquilo que está, que se mantém, de maneira a valorizarmos os estoques para opções futuras, porque se degradarmos hoje aquilo que no futuro não vamos ter, quando chegarmos a esse futuro que não há de ser muito, muito longe, não temos opções. Se não temos opções, não temos investimento, não temos emprego, não temos segurança social, não temos uma série de coisas e temos risco e contas para pagar. Portanto, é um equilíbrio de contas que é preciso ter aqui e passo então, resumindo para estes 3 pontos. Incentivos do Estado, pagamentos diretos de serviços de ecossistemas, conseguirmos descontinuar subsídios que são perigosos e estimular subsídios que de facto vão trazer melhorias de capital natural e novas perspectivas de médio e longo prazo para trazer os fundos de investimento a investir até do ponto de vista do imobiliário e da reabilitação urbana em questões que tenham a ver diretamente com a beneficiação da natureza, do capital natural e da biodiversidade. Pegando num ponto da sua resposta, que falou da agroecologia, que também é uma das perguntas que temos aqui, que já tinham sido colocadas, perguntava-vos, já teve a oportunidade de explicar um pouco aquilo que é, e perguntava-vos então só se acham que este tipo de agricultura se é suficiente para então gerar alimento para toda a população, por assim dizer. A agroecologia não é bem um tipo de agricultura. A agroecologia é uma abordagem de gestão à agricultura que pode ir desde a tradicional de montanha de 3 aldeias até produção industrial que fatura 50 milhões de euros ao ano. É isto que é importante termos esta perspectiva. A agroecologia pode ser dada, pode ser uma abordagem de gestão, quer aplicada, como eu disse, a modelos de produção mais intensivos, que vão precisamente encontrar um equilíbrio entre a intensificação e o uso desse capital natural e a sua reposição, até questões que têm a ver com a diversificação dos modelos de produção, diversificação de mercados, por exemplo. Nós temos já em Portugal alguns exemplos de empresas que são exportadoras e são fortemente exportadoras a adotar a agroecologia, de facto, como um modelo de produtivo. Eu diria que empresas como o Esperão ou o Sagrap não são propriamente exemplos de nicho, são empresas que empregam centenas de pessoas, que exportam milhões de euros, que geram rendimentos e pagam impostos, e são demonstrações entre várias outras empresas, que podemos falar aqui, de que estão a abordar então este tema de como introduzir a ecologia dentro da ciência agronómica, que pode ir desde um canteiro de jardim da nossa casa até de facto gerirmos milhares de hectares, novas produções de amêndoa, azeitona, vinha, etc, etc, etc. Agora, eu gosto muito como o meu colega Paulo Pereira diz, ele consegue resumir a agroecologia de uma maneira muito simples. A agricultura tem uma maneira má e uma maneira boa de ser feita, ou seja, as coisas podem ser mal feitas ou podem ser bem feitas. A agroecologia, mais uma vez, o que é que nos traz? Traz-nos informação, traz-nos indicadores, traz-nos métricas que nos ajudam a perceber o que é que pode estar mal feito e o que é que pode ser melhorado e o bem feito, que efeitos é que tem. Portanto, esta abordagem técnica e científica que consegue abranger desde os temas quase da economia social até a economia de escala industrial é muito importante, não guetizarmos, diria assim, não guetizarmos a agricultura, mas sim dinamizarmos e democratizarmos os vários modelos, o mosaico agrícola, esse é que é importante, desde os micro e pequenos proprietários até às grandes empresas, e percebermos que todos conseguimos fazer a diferença e restaurar esse capital natural de serviços de ecossistemas e integrá-lo no nosso modelo de negócio. Portanto, diria que não só nos consegue alimentar, como consegue pagar impostos e fazer uma série de coisas que é interessante. Doutor João, não sei se tem aqui algo que queira complementar neste tópico que estivemos agora aqui a falar. Sim. Começando, ou pegando no que eu comecei a minha palestra, ou a minha abordagem, isto é claramente um exercício de integrar a conservação da natureza numa área que normalmente não é vista como uma área de conservação da natureza. Ou seja, é de pensar como é que pequenas abordagens, ou pequenas ações, ou pequenas estruturas e capital natural que estão nestas áreas, pode realmente também ter um papel nisto, não termos áreas só de produção, só de conservação, só de habitação, está tudo no mesmo sítio, e na realidade a biodiversidade está, às vezes dizemos que está à porta da nossa casa, muitas vezes está dentro da nossa casa até, e temos imensos seres que também gostam de coabitar connosco, e ter esta noção à partida pode ser muito importante para que pequenos proprietários ou grandes proprietários, seja agrícola, seja florestal, seja do que é que estejamos a falar, consigam integrar os serviços de ecossistemas nos seus territórios, nas suas propriedades, no seu dia-a-dia. É perceber que as coisas não estão separadas e que cada um de nós pode ter um pequeno papel em tudo isto. Penso que não tenho muito mais. A parte agrícola é mesmo com o Nuno. Ainda não cheguei lá.
Muito obrigado, mas eu também passávamos então a aqui uma outra pergunta que temos que é muito interessante, que é como é que os pequenos proprietários então podem contribuir para a manutenção dos serviços de ecossistemas? É uma continuação do que estamos aqui a falar, não é? Pensar que de uma área que tenham de gerir, que tenham de tirar algum proveito, que não pensem, pode-se pensar não só na produção, não só na conservação, pode-se juntar as duas coisas. Pode-se no mesmo espaço ter uma área recreativa, de vez em quando cortar uma árvore para lenha, deixar algumas para preservar, ter algumas árvores de fruto, ao mesmo tempo dão carbono, dão oxigênio, ajudam a evitar o escoamento das águas. Ou seja, é perceber que um espaço tem múltiplos usos, é nosso, mas não é só nosso, e dá serviços que são para nós, mas também para os vizinhos e para toda a comunidade. E tendo esta noção, conseguimos tomar decisões que os serviços de ecossistemas estão contemplados. Se pensarmos que este pinhal é meu, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isto, a conversa muda um bocadinho e os serviços de ecossistema ficam negligenciados também. Mas acaba por ser uma visão de como é que vemos os espaços que gerimos. Eu diria que aquela regra simples, não é? Ter mão leve e um sorriso alegre. Ou seja, o facto de carregar menos nos herbicidas e pensar que se calhar não precisa estar tudo rapado e sempre com a mesma altura, com a mesma relva, tomar um bocadinho de gosto às plantas silvestres que aparecem nos canteiros e nos barrancos e à beira da estrada e por aí fora. O simples facto de nós conseguirmos, por exemplo, mesmo nos municípios, nós estamos a trabalhar com um projeto muito giro, com câmaras municipais e juntas de freguesia do Baixo Alentejo, em que basicamente o que estamos a dizer é como é que podem largar os herbicidas e encontrar boas dinâmicas em termos do corte e manutenção da vegetação para cumprir também a lei da proteção contra os incêndios, mas também temos que cumprir a legislação correspondente às espécies protegidas. Nós, para cumprir uma legislação, não podemos completamente ignorar a outra, terraplanar a outra. E então conseguir dar formação mesmo às pessoas que tratam que usam as máquinas e que conseguem fazer a manutenção das bermas de estrada e por aí fora, pequenas boas práticas que conseguem de facto manter espécies que, se desaparecerem dali, se calhar desaparecem da região ou até desaparecem do planeta, como é o caso de algumas espécies muito raras e ameaçadas que já só existem em meia dúzia de sítios. O facto de termos uma árvore termos cedros com árvores de fruta, em vez de ter aquelas coisas, eu não gosto de cedros, desculpem lá, mas realmente aquilo é muito feio. Temos árvores tão bonitas e árvores de fruto que sempre alimentam umas aves, umas borboletas, umas abelhas silvestres e por aí fora, e dão um sainete engraçado e dão também bom aspecto aos jardins. Os jardins ficam bonitos, ficam de facto mais coloridos. Portanto, quem é que não quer ter a casa e o jardim mais bonito da vizinhança? Quem é que, às vezes costuma-se dizer que nós só somos movidos por bons motivos, às vezes há aqueles motivos menos nobres, mas que também ajudam. A inveja também é um bom instrumento de conservação da natureza. Se a gente invejar um bocadinho aquele vizinho que até tem umas boas práticas, pronto, em vez de estragarmos, vamos mas é fazer copiar como ele faz. Portanto, já para não falar então do ponto de vista agrícola, a manutenção de uma série de espécies e cultivares que são extremamente interessantes, desde nabos, couves, pêssegos, maçãs, morangos, uma série de coisas que são importantes e que aqui são importantes, de facto, depois as associações locais para criarem os mercados, para fazerem os cabazes, para criarem essas questões todas, para poderem escalar, etc, etc. Ou seja, há tanta coisa que se pode fazer. Vimos os hotéis para insetos, a questão das caixas de ninho para aves e para morcegos, são coisas básicas que de facto ajudam a natureza e trazem-nos bem-estar e trazem-nos uma outra coisa muito importante, que é o sentido de pertença. Eu volto mesmo àquele slide do quadro do Bosch, não é? A natureza não nos pertence, nós pertencemos à natureza. E este sentido de pertença é de nós pertencermos, não é da natureza nos pertencer. E ninguém, no seu último suspiro, se vai orgulhar de ter destruído a natureza ou de ter transformado toda a sua natureza, todo aquilo que viu em algo nieto. A gente vai tentar pensar, e nós vemos isso com alguns dos multimilionários, que normalmente nos últimos suspiros é que fazem as fundações e por aí fora. Tentam fazer o bem, não é? No limite nós queremos fazer o bem. Então, se calhar, no último suspiro é um bocadinho tarde, vamos fazer agora no próximo suspiro, como é que nós podemos no nosso dia-a-dia fazer ações super práticas, quer sejamos um pequeno proprietário no jardim, uma PME, um município, uma associação, há tanta coisa simples que se pode fazer, e depois há coisas mais complicadas, mas aí cá estamos, é trabalhar em conjunto, não há grande segredo nisso.
Muito bem, muito obrigado. Eu passava aqui também, então, se calhar, à próxima pergunta, que também já foi aqui falada um bocadinho, referente sobre indicadores referentes à biodiversidade e que possam ser utilizados para a avaliação de ações nesta temática dos serviços dos ecossistemas. Eu acho que consegui dar uma resposta rápida a essa antes de passar ao Gonçalo. Basicamente, pensem na biodiversidade como duas coisas, ok? Temos a biodiversidade, alto valor de conservação, espécies raras, ameaçadas, coisas únicas, habitats diferentes e por aí fora, e a biodiversidade funcional, aquela que nos dá os tais serviços, os polinizadores, a fertilidade do solo, a sombra, etc, etc, etc. Então, temos indicadores que são específicos das espécies raras, ameaçadas e por aí fora, que têm a ver com raridade e com diversidade, e temos outros indicadores que são funcionais, que conseguimos dar indicadores de função, quer seja a questão da temperatura, controle de erosão, controle de fertilidade, por aí fora. A boa notícia que tenho, não sei quem é que fez a pergunta, mas a boa notícia que eu tenho para quem fez esta pergunta é, felizmente, o que não nos falta é indicadores. Eu acho que temos até um problema que é o excesso de informação a mais. Não é? Temos muitos indicadores. Falta-nos é parcimónia e inteligência para conseguirmos escolher os indicadores certos que sejam geríveis, não é? Porque senão lá está, toda a gente tem que ir fazer um doutoramento em ecologia, depois o Gonçalo tem demasiada competição. Portanto, não é preciso doutoramento para toda a gente, é percebermos que quais é que são os indicadores fazíveis, quer para o alto valor de conservação, coisas raras, ameaçadas, únicas, etc., e depois para as partes funcionais, aí sim até se pode fazer coisas giras de análise económica. E é isto, só isto. Muito bem. E aqui para... João, não sei se quer acrescentar aqui alguma coisa. Não, ia só dizer que isto é o que nos ensinam no curso de Biologia. Tudo o resto que falámos até agora, andamos a aprender depois. Mas saber os indicadores, saber como estimar a biodiversidade num espaço, isso há muitas equações, há muitas formas de calcular, há muita coisa, mas isso os biólogos sabem. Esta forma de trazer isto, a ciência cá para fora, isso sim é outro mundo que temos trabalhado e encontrado soluções. E sim, há demasiados indicadores, é uma dor de cabeça. E sim, é preciso um doutoramento para saber os indicadores todos e aplicá-los, mas há formas de os simplificar, sim. Muito bem, e pegando aqui nesta última pergunta que foi colocada nos formulários de inscrição, que é sempre uma pergunta muito interessante, que é: que conselhos é que dariam para que haja cidadãos mais ativos nesta temática? Obviamente, aqui a pessoa que colocou a pergunta também se consideram que o papel é verdadeiramente importante nesta equação, que acho que também aqui é um bom ponto para ser discutido. Sim, os cidadãos são quem fazem as empresas, são quem fazem as associações, são quem fazem os municípios, são quem fazem tudo o resto. Toda uma entidade coletiva é feita de cidadãos individuais, por isso qualquer cidadão sim tem o papel mais importante em todo o nosso futuro. Pensando em cidadãos ativos como pessoas singulares, sim, também tem este papel, desde pequenos proprietários, pensando que o país é 90 e tal % privado, claro que sim, os cidadãos têm um papel muito importante, se não forem eles não vai ser na pequena percentagem do Estado que se vai fazer conservação, e vai desde as tomadas de decisões que fazemos dia a dia, consumimos, como votamos, como nos informamos, como nos deslocamos, o que apoiamos, todas as nossas decisões têm um papel na questão dos serviços de ecossistema, e desculpem ser tão abrangente, mas é aquela questão que podemos ficar horas a discutir e a falar, mas sim, os cidadãos têm um papel extremamente importante, e acho que o melhor conselho que posso dar é que sejam cada vez mais ativos, e seja em qualquer área, isso em princípio trará bons resultados. O meu conselho é mais simples do que o do Gonçalo. Eu lembro, tive uma professora de ecologia muito boa logo no primeiro ano, em que ela virou-se para nós, a professora Teresa Pité, e disse: ok, vocês estão todos convencidos que vão ser super cientistas, super investigadores e essas coisas todas, mas vos digo, vocês serão tão bons investigadores ou tão bons cientistas quando fizerem sempre mais perguntas do que derem respostas. E é esta a atitude que é importante, que é fazer perguntas, não darmos as coisas por adquiridas. Quando vemos uma determinada instalação feita numa avenida, ou quando vamos visitar uma vinha ou um pomar, ou quando passarmos por uma floresta, vamos dar um passeio, tentar fazer perguntas de como é que é aquilo, como é que funciona, foi a melhor opção, existe outra forma de fazer as coisas. Se nós começarmos por perguntas simples, vamos chegar certamente a respostas complexas. Portanto,
nunca parem de ser curiosos, de fazer questões, porque felizmente hoje em dia há informação boa em muito lado e podemos procurá-la e um amigo meu de gestão ensinou-me uma expressão que eu uso muitas vezes, que é tão importante quanto saber, é saber o número de telefone do tipo que realmente sabe. Portanto, se não sabem, perguntem, façam boas perguntas, que é a melhor maneira de aprender. Muito obrigado pelo sábio conselho que acabou de dar, Dr. Nuno. Eu gostaria de perguntar também aos restantes participantes se têm mais alguma questão que gostassem de colocar ou alguma consideração que gostassem de fazer sobre a temática. Eu, se calhar, ainda poderia fazer uma questão. Claro. Em termos práticos e de apoio a proprietários, quando eu estou a dizer apoio, portanto, o apoio mais técnico na questão da gestão, portanto, desse tipo de recursos, por exemplo, a nível florestal, não é? Porque a conservação de determinados tipos de ecossistemas e com muito valor em termos de biodiversidade, como um carvalhal, na verdade, para os proprietários não tem nenhum tipo de contrapartida, certo? Portanto, assim, uma gestão, um apoio técnico, há algum tipo de forma de o obter, a que porta bater, não sei. É uma questão assim um bocadinho genérica, mas acaba por ter, para mim, pessoalmente, utilidade prática, não é? Eu diria que há 3 dimensões onde se pode pedir ajuda, ou 4. A primeira logo são os municípios. De facto, muitos municípios já têm gabinetes técnicos florestais e agrícolas que podem ajudar a responder a algumas dessas questões. Depois há as associações, não é? Como a Verde e outras associações que existem, que são associações de cidadãos e que têm muitos bons exemplos e casos de estudo e que podem apoiar até encontrar algumas respostas e criar produtos. Não sei se repararam, mas a Verde criou um produto absolutamente novo, revolucionário, um produto /serviço que não existia no mercado e que já está no mercado. É muito fácil agora identificar esse produto, mas ele não existia. É possível criar coisas novas. A terceira, de facto, é a dimensão da academia. E a academia não é só as universidades, também as escolas profissionais e existe muita dimensão nas próprias escolas profissionais que às vezes não é explorada e pode criar envolvimento com os cidadãos. Sim. E a terceira, de facto, são as empresas, as consultoras e pronto, obviamente... Que é o caso do Dr. Nuno, faço-me entender, sim. Claro que sim. E o doutor, portanto, João, é uma associação, pronto, mas vou pesquisar um bocadinho mais. Exatamente. Mas é importante perceber qual é a dimensão do problema. Se não tiver o número de telefone, terei provavelmente contacto de e-mail, não é verdade? Exatamente. É muito importante. Um bom conselho. Está bem. Exato. Ok. Obrigada, sim. Nada. Penso que é isso. É mesmo estas dimensões todas. Eu sou um misto de tudo, mas pronto, também deixei o contacto da Verde, deixar agora também da NVI, qualquer questão podem contactar. Se não conseguimos ajudar diretamente, conhecemos certamente alguém que esteja mais próximo ou que possa facilitar o processo neste tipo de iniciativas. E obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu perguntava se então há aqui mais algum dos participantes que queira colocar alguma questão ou tecer algum comentário. Se não houver, eu passava aqui a palavra ao Dr. Nuno e ao Dr. Gonçalo se querem fazer aqui alguma consideração final, alguma mensagem final. Acho que uma das mais importantes é aquilo que está a acontecer agora no chat, que é esta partilha também de contactos e de informação que é o mais importante para ficar para o futuro, mas caso queiram fazer aqui alguma consideração final, sintam-se à vontade. Eu avanço já para a consideração final. É uma grande consideração por Braga e pelo trabalho que estão a fazer, pelo vosso grupo de trabalho, porque mostra bem a importância que a cidadania ativa tem, como o Gonçalo também defendeu. É muito importante nós nunca minimizarmos o trabalho da cidadania ativa, porque de facto nunca sabemos quando é que estamos a proteger a nova explosão de ideias, o novo aparecimento de resultados, as novas soluções, as novas opções. Às vezes é num canteirinho que nasce
de facto a tal espécie rara e ameaçada que depois tem um grande valor de conservação. Obrigado. Obrigado. Da minha parte, queria também agradecer esta oportunidade também de apresentar e estar com o Nuno, com uma clara diferença de experiência e de trabalho na área, mas é sempre um gosto partilhar estas oportunidades e, acima de tudo, num momento em que se traz a questão do serviço de ecossistema e toda esta conversa para a comunidade e trazer isto para as pessoas, que é raro ver estes eventos. Normalmente quando nos encontramos é com mais uma camada de nerds técnicos que sabem alguma coisa sobre isto e que aproveitamos para discutir, e é ótimo trazer isto para a comunidade, falar sobre os nossos projetos, falar sobre esta abordagem e sobre o futuro que esperamos que este campo tenha no país e não só. E agradecer mais uma vez pela oportunidade e pelo trabalho também desenvolvido. Sim. Da nossa parte também é, em nome do Make Braga CLDS 4G, também agradecer mais uma vez a presença do Dr. Nuno, também do Dr. Gonçalo, e por todo o trabalho que desenvolvem nesta área. E acho que o mais importante, além daquilo que disse há pouco, além desta troca de conhecimento e desta troca de contactos, que será fulcral, é que todos saímos daqui, pegando no primeiro slide do Dr. Nuno, que dizia sistemas o quê, que todos saímos daqui a saber responder melhor a essa pergunta e qual é que poderá ser também aqui o nosso papel enquanto cidadãos e não nerds tão conhecedores destas questões tão técnicas, também que consigamos sair daqui com mais conhecimento para também termos uma ação mais ajustada a esta questão também dos ecossistemas. Mais uma vez, agradecer também a todos aqueles que estiveram aqui presentes e relembrar também que no conjunto de iniciativas que o Make Braga está a desenvolver, que o próximo fórum, que se realizará no dia 8 de junho, vai incidir sobre a temática do fogo, o aliado das invasoras, que vai contar com a presença da doutora Hélia Marchante e da doutora Elizabeth Marchante, que também falarão aqui sobre a situação atual da questão das plantas invasoras em Portugal. Podem sempre acompanhar-nos através também da nossa newsletter e da página do Facebook, e também relembrar que no final a gravação estará disponível e que iremos também enviar um questionário de avaliação sobre o fórum de hoje. Resta-me então desejar aqui um início de uma boa noite para todos e agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, e muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, boa noite. Obrigado. Um abraço, com licença. Diogo, isto depois está no Face ou... Não, nós vamos colocar no YouTube e depois também nós, como costumamos fazer, enviamos o link. Está bem? Tá, ok. Tá, obrigada. Obrigado, boa nós. noite Obrigado. a todos. Tá, boa noite. Tá, boa noite. Tá bom?